Tá, tranquilo. Então vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao C Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o professor Géder Silveira Janotti Júnior, que é jornalista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado em multimeios, né? Isso. Pela Universidade Estadual de Campinas, é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que eu nem conhecia, e atualmente é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, né, professor? Perfeito. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, e também coordena o LAMA, né, que é o Laboratório de Análise de Música e Audiovisual, não é isso? Perfeito. Pronto. E eu, professor, é escritor também de livros acadêmicos, de contos, de ficção, né? Não é isso? Tá certo? De contos não. Ah, de ficção sim. Ah, tá, de ficção, é verdade. Eu não errar, que eu peguei lá, enfim. Pronto. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a trajetória do professor, sobre música, comunicação, que são objetos aí de pesquisa dele da vida toda, né, professor? É, com certeza. Agora, antes eu quero começar do começo, assim. O seu nome é bem singular, Géder Janotti. Quando eu cheguei na Facom, eu li, foi um dos primeiros livros que eu li, que foi Comunicação e Música Massiva, enfim, aquele. E aí eu fiquei muito, assim, encucado com o nome Géder Janotti. É Júnior, então, obviamente, né, eu herdou o nome do seu pai, mas qual é a origem de Géder? Bem, é Júnior, então tem o fardo, né, de quem herda o nome do pai. A origem de Géder, na verdade, é peculiar, tá? Porque eu poderia dizer que é um nome alemão, mas eu acho que não é, tá? O que acontece é que meu avô era um migrante italiano, Janotti, e Géder, eu acredito, sinceramente, meu pai também ia por esse caminho, foi um erro do tabelião, na época, lá no século XX, que ao invés de grafar Jader, grafou Géder. Entendi. Então seu pai é Jader? Não, meu pai é Géder. Ah, então eu entendi. Desde a O origem nome dele teria sido errado, grafado errado. E Eder é uma inflexão em alemão, mas não faz muito sentido, porque eu não tenho nenhuma relação, que eu saiba, familiar com alemão, né? Meu avô era daqueles migrantes italianos que veio antes da Segunda Guerra, então eram famílias camponesas, né? Assim, sem muitas posses, sem nada. Acho difícil. E o senhor pouco encontra, né? Outras pessoas com esse nome? Tem uma comunidade no Facebook, e faz tempo que eu não visito, mas que era Os Géders. É mesmo? Eu já procurei também Raulino, porque como é muito comum, já encontrei vários assim. Então, isso encontra. A gente encontra, né? Mas tinha essa comunidade, tá? Que eu fui convidado muito tempo atrás, assim, que era só Os Géders. Eu vi uma entrevista do senhor, porque o senhor tem uma pesquisa também voltada para heavy metal, gosta de heavy metal, a gente vai tratar disso aqui, que o senhor dizia que aos 16 anos era músico de heavy metal, queria ser músico, né, tocar em banda, é baterista, não é isso? Isso. Aí eu pergunto assim, por que quando optou lá no vestibular, na Universidade Federal do Espírito Santo, optou por jornalismo e não música? Eu não tinha interesse em fazer música, porque eu era baterista autodidata, tá? Então, antes, mais do que hoje, eu diria, existia uma exigência muito rígida de um conhecimento formal de música, né? Como eu era baterista autodidata, né, eu estava até dentro daquele universo, de uma piada do universo do mundo da música, que é assim, quantos integrantes tem a banda, quantas integrantes? Tem 3 músicos e um baterista. Isso, por causa desse jogo com a educação formal e informal, muita gente que toca percussão, que toca bateria, não tem uma formação de educação formal. Tem o saber, que é importante da vivência, mas é essa a história. Entendi. Aí, jornalismo, você perguntou, Sim, né? porque optou jornalismo. Eu gostava muito de ler. Desde os meus 16, 15 anos eu era apaixonado por ler, e tinha alguns autores que eram minhas bússolas, assim, né? Bukowski, Kerouac, dentro do universo. A editora Brasiliense ajudou muito, né? A editora Brasiliense era a minha referência, né? Cantadas literárias foi fundamental. Falar do Caio Fernando Abreu, né? Para lembrar dos brasileiros aí da minha formação. E tinha uma coisa em comum, por exemplo, Bukowski, Caio Fernando Abreu,
né, eram jornalistas, assim, de formação, não que exerceram. Né? O Caio Fernando Abreu até exerceu, né, por exemplo. Então tinha esse universo da leitura. Mas naquela época, vejam bem, antes do universo digital, né? Então 1980 e alguma coisa. Eu entrei no ônibus e eu ia fazer história, que não é também algo assim totalmente aleatório, porque dentro do universo do heavy metal mesmo tem muitos historiadores, né? Comum. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é historiador, nunca exerceu, mas tem esse mito, né? E eu conheço diversas pessoas no universo do heavy metal que acabaram fazendo história, incentivados lá ainda na adolescência por essa ideia de que Bruce Dickinson, por exemplo, era historiador. Entendi. Mas eu estava em dúvida, né? Normal, né? 18 anos, 17 anos, naquela dúvida. Aí quando cheguei lá, eu mudei no caminho eu mudei de história para psicologia, aí na hora de marcar o X, na hora de marcar o X, eu optei por jornalismo. Olha para isso, curioso. E qual é a opinião do professor Geder Gianotti, que é um professor de uma federal aqui, né, do Nordeste, Federal do Pernambuco, sobre o jornalismo que a gente tem aqui no Brasil, na Bahia, no Nordeste? Qual é a sua opinião? A gente tem que colocar em algumas dimensões diversas, tá? Primeiro que, como um todo, o jornalismo ele é muito dinâmico, ele muda muito rapidamente. Eu venho de uma geração, por exemplo, onde o caderno de cultura era um lugar significativo. O sonho de muitos de nós era trabalhar no caderno de cultura como um crítico cultural. Mas hoje esse não é mais um lugar de destaque, de relevo. Né? Teve uma época também, as revistas impressas, né, eram lugares importantes, né? Tinha, por exemplo, se a gente falou do Nordeste, né? Tinha a Bravo, né, que era uma revista muito centrada no universo paulista, mas tinha, por exemplo, a Continente, Pernambuco, que foi um investimento do próprio governo de Pernambuco como um contraponto a essa ideia de que o centro das produções artísticas, culturais brasileiras era do Sudeste. Mas hoje também, mesmo ainda tendo alguns veículos, né, existem, né, a revista Cult de literatura, não é mais um lugar central. Durante um tempo, a gente chegou até, estou falando nós, né, do universo do campo da comunicação, até pensar assim, será que a gente tem futuro? Mas aí teve todo um redimensionamento que foi a partir das plataformas de interação social, das chamadas mídias sociais, que acabaram realocando esse lugar, né, de uma certa produção jornalística. É óbvio que não é um jornalismo no sentido tradicional, clássico, muitas vezes, mas é um lugar, por exemplo, que eu vejo que recebeu, acolheu muitas pessoas que fazem comunicação, né? Não sei a sua impressão, a minha é a seguinte, que antes, hoje, talvez num curso específico de jornalismo, por exemplo, principalmente na Universidade Pública, na Federal, tem uma certa ideia do que se busca nesse ambiente da comunicação. Entendi. Aí o senhor falou de jornalismo como um todo, e se a gente for específico e pensar no jornalismo cultural, porque o senhor é pesquisador de música, enfim, qual é a sua opinião? Olha, eu acho que o jornalismo cultural ele está muito disperso, tá? Ele perdeu a centralidade que tinha, por exemplo, de ser um lugar de filtro de tendências, de gostos, de ser um lugar, por exemplo, de uma crítica que podia ou alavancar uma carreira ou mesmo colocar algum artista numa situação difícil, né? Esse tipo de polêmica, porque isso para mim hoje está dentro do universo das plataformas de interação social, mas que não são necessariamente uma ambientação desse jornalismo. Agora, se eu olhar para outros lugares, essa ideia, a gente tem que estar o tempo todo, na minha opinião, com uma interrogação e refletindo, né? O jornalismo de dados, por exemplo, é um lugar de reinvenção do jornalismo, né? Se a gente pensar assim que, olha, durante o tempo minha geração fez muita crítica, por exemplo, talvez a sua também, ao jornalismo de gabinete, porque quando chegou a internet, né, você não precisava mais
não tinha mais, por exemplo, e não tem mais, aquele carro de reportagem na rua. Né? Cada vez mais raro, né? Mais raro. Aí fala, mas, por exemplo, o jornalismo de dados é um jornalismo que tem rendido muita coisa interessante e são dados públicos, mas só que diante do universo gigantesco de dados que a gente tem à disposição, a gente virou uma especialidade porque é uma espécie de arqueólogo, né? Ou se não é arqueólogo, porque o arqueólogo trabalha com essa coisa do sedimento, das marcas do passado também, mas é alguém que está escavando, né? Prospectando, né? Nesse universo que está disponível, mas você tem que ter uma certa especialidade, né? Entendi. O senhor passou por algumas universidades federais, né? Foi professor aqui da UFBA, Universidade Federal da Bahia, aí depois professor da Universidade Federal de Alagoas, não é isso? Correto. E atualmente está lá na UFPE. Qual é a análise que o senhor faz dessas três universidades, no que diz respeito à produção de conhecimento, pesquisa, a contribuição dos estudantes, ali, dos educantes para a discussão, o interesse, a qualidade? A Universidade Federal no Brasil, ela tem essas dimensões, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem toda uma estrutura, um universo que é dentro do Estado-nação, que se repete, né? A carreira, por exemplo, a ideia de como são geridos os cursos de pós-graduação, por outro, ela sempre tem uma relação muito específica com o local, né? Na verdade, eu comecei como professor substituto na UFES, em Vitória do Espírito Santo. E aí, o que acontece? Eu vejo as diferenças, não porque a universidade é um lugar à parte, eu não acredito nessa ideia dos mundos, sabe, dos mundos. Na verdade, ela é um micro-universo dentro do mapa. Então, eu vejo, por exemplo, as marcas na UFES, de uma Vitória que é muito próximo do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e às vezes a gente se acha ali que está produzindo alguma coisa relevante, importante, mas é como se fosse um ultra, é só para nós. Né? Um bom exercício, na verdade, de reflexão é, por exemplo, o FPE e UF. Por quê? A ideia de Nordeste é muito modulada por Salvador e Recife. Sim. Tá? Então tem uma disputa, inclusive, assim, uma disputa saudável, estou falando que é coisa... Mas, intelectualmente, todos os problemas que isso tem, a ideia da região Nordeste foi gestada por intelectuais pernambucanos, né? Mas ao mesmo tempo tem todo um peso da baianidade, que também está nesse universo e que é paralelo a esse gestar da ideia de Nordeste e que depois vai ser incorporado, né, dentro desse universo. E aí o que acontece? Cada uma dessas universidades, de alguma forma, mesmo nas ciências exatas, né, trabalha também com essa perspectiva muito relacionada, né, ao que é imaginado de Nordeste e de Brasil, a partir, por exemplo, de Recife ou de Salvador. Mas aí, por exemplo, tem um outro problema que eu acho que é muito interessante, né? Recife e Salvador, eles não são o Nordeste como um todo. Você tem outras dimensões. Mesmo se você pensar assim, estamos no século litoral, no sertão, no semiárido. Vamos pensar, por exemplo, o Maranhão. Né? O Maranhão tem parte do princípio, né, que tem um bioma à parte. Né? Se você, dentro do nosso imaginário, é quase na região norte. Mas ao mesmo tempo tem uma afroconfluência com a Bahia, né? Com Pernambuco, né? Com toda uma produção, musicalidade, pungência, que aí vai ter sua própria realidade, né? A universidade, por exemplo, o Ceará tem uma modulação de Nordeste que tem conexões, mas não é a mesma nossa na Bahia e em Pernambuco, né? E consequentemente isso vai ter outras reverberações dentro da própria universidade, né? Só para a gente complexificar, pode pensar assim, olha, a frescagem, o humor também compõe o Nordeste modulado lá pelo Ceará. Ou se você quiser pensar em música, né, hoje, assim, tá, você tem um pagotrap aqui, mas quem é o lugar assim que você olha, assim, que fala em trap, né? Fortaleza Central, a ideia de, Matuê não mudou de Fortaleza, ele não saiu de Fortaleza. Isso
É uma outra configuração que tensiona esse lugar tranquilo, acomodado, evidente que Recife e Salvador são as cidades, os lugares de gestar o que nós achamos, ou as ideias do Nordeste às quais nós nos aderimos, vamos dizer assim. Aproveitar que o senhor falou de música aí, lá na Universidade Federal de Pernambuco, o senhor é o coordenador do LAMA, né? Laboratório de Análise de Música e Audiovisual. O que é que vocês fazem lá? Qual é a natureza do LAMA? Tem até um perfil no Instagram, né? @LamaUFPE. Isso. Por aí, né? Então, @Lama. @Lama. Mas tem que tomar cuidado, porque como Lama é um... Sim. Além mais depois do Mangue Beach, né? Claro que tem uma inspiração aí claro. dos manguezais recifenses, da música produzida em Recife. Mas o Lama, ele é um laboratório ligado ao programa de pós-graduação em comunicação da UFPE. Então, basicamente, é um lugar que tem várias pesquisas sobre música e música ligada ao audiovisual, né? É muito difícil falar hoje uma pesquisa em música, pelo menos no campo da comunicação, né? Que seja exclusivamente, unicamente da questão musical, até da escuta pura, né? Em geral, a gente está acionando diversos sentidos, mas aí tem pesquisas de mestrado, pesquisa de doutorado, tem gente que está no PIBIC, né, na graduação, tem gente que está fazendo TCC, mas é esse agrupamento de pesquisadores e pesquisadoras que trabalham dentro desse universo. Você falou aí de música e audiovisual, né? Isso está no nome do grupo, né? O grupo, né, que você coordena. E assim, é claro que sempre foi importante, mas eu acho que hoje em dia é ainda mais importante essa ligação da música com o audiovisual, né? E aí eu lembro muito, assim, de Michael Jackson, né? Lá com o Thriller, que, enfim, revolucionou toda uma cena, e que hoje em dia todas as pessoas, a gente tem artistas, né, que são chamados de independentes, e os artistas que não são também, sempre tem que ter essa fusão entre música e audiovisual, né? Vocês estudam isso lá, em que sentido, assim? Eu vou pegar um dos fios, né, que a gente trabalha lá. A gente tem um conceito que eu desenvolvi, na verdade, que é a ideia de escuta conexa. Muita gente pensa que é reduzido à época da conectividade. Não é só isso. A ideia é o seguinte: na minha concepção, não existe uma escuta em sentido puro, né? Qualquer escuta ela é expandida, ela é espraiada, tá? E ela é sempre um processo que aciona diversos sentidos, certo? Então, a primeira coisa é não reduzir os aspectos sensoriais da música só ao aparelho auditivo, tá? E a outra coisa é que, ao longo das transformações tecnológicas, a própria ideia de corpo que escuta, ela se transforma. E não é só acoplar, falar assim, veio o boombox, veio o fone, veio o Walkman, veio o smartphone, não. É a ideia de que cada um desses artefatos, ele se transforma na própria ideia de escuta. E você falou no Michael Jackson, eu acho que é um exemplo assim, gigantesco. Por quê? Quando o Michael Jackson tem uma longa trajetória, né? Inclusive vem da Motown lá, né? O Jackson 5, mas quando ele estoura, de fato, já tem também trabalho ainda na infância, né? Mas quando ele estoura, ali nos anos 80, vira o rei do pop, era um momento onde quem ditava as regras do mercado fonográfico, outro momento, era a MTV. E a MTV era muito capitaneada pelo rock, né? Como é que Michael Jackson, gênio, fura esse bloqueio, né? Primeiro com audiovisuais fantásticos que davam ainda mais pujança à sua música, né? Thriller, Beat It, né? E aí outra coisa, em Beat It, por exemplo, que é muito interessante assim, eu acho que tem um gerenciamento estético, um gerenciamento de marketing, e estão interligados. Como é que ele pensa assim, vou furar esse bloqueio aí? Ele chama Ed Van Halen, que é considerado um dos grandes guitarristas, que tocava toda hora, né, na MTV, uma super banda,
para fazer um solo dentro da música. Então ele quebra isso e, claro, essa hegemonia não era só musical, né? A ideia, que era rock, era também da branquitude, da questão, né? Era basicamente um canal de música branca, né? E aí vem Michael Jackson, pá. Do outro lado tem outra história que aí passa pelas questões de gênero, efetivamente, que quem quebra do outro lado é Madonna, né? Aí ela vai quebrar com a coisa do masculinismo do rock, né? Quando eu falo isso, eu estou colocando um monte de elementos sinestésicos, né, de vários sentidos, por exemplo, a importância do audiovisual, mas não só. Madonna e Michael Jackson, eles também dão relevo a um aspecto que é muito menosprezado, minimizado pelo rock, apesar de toda a música ter alguma ligação com isso, que é o quê? O aspecto da dança, da coreografia. E aí eles quebram com aquela, ele e ela, né, quebram aquela corporeidade roqueira, branca, masculinista, tem uma associação aí e colocam outras questões, por exemplo, né, a importância da coreografia para o modo, não só como nós consumimos, mas como nós escutamos música. Aqui em Bahia, se a gente for pensar, né, acho que é isso que a gente vai tratar daqui a pouco, mas a gente está nesse universo de música, eu quero explorar bastante aqui o senhor com análise e tal. Quero saber qual é a análise que o senhor faz da música brasileira de hoje, né, de acordo aí com toda a sua experiência de estudo, de pesquisa. Houve uma transformação muito grande e, mais uma vez, tem que olhar para os aspectos da escala global e da escala local. Uma transformação significativa foi o fato de que a música mais tocada nos hits parades, as músicas que compõem as 10 mais, né, ou as músicas de sucesso, eram muito dependentes das grandes gravadoras, né? Dificilmente haveria um furo desse bloqueio. Hoje a gente vive num universo, principalmente com a perda da hegemonia, não é que ele acabou, da ideia de álbum, né, de você lançar uma obra com várias faixas que de alguma forma estão interligadas, seja pela mesma produção, pelo mesmo tempo de feitura. E aí a gente começa a ter um deslocamento que não é só da música. Mais uma vez, é muito fácil a gente tirar esse universo da contextualização radical, da ambientação comunicacional que a gente vive, né? Do mesmo modo que a universidade vem se transformando, né? Ainda bem, né? Onde questões de raça, de gênero, de sexualidade, geopolíticas passam a ser elementos fundamentais na ideia da universidade hoje. Isso também acontece com a música, como acontece em outros campos, né? Artísticos, em outros campos de produção do conhecimento, de saber, né? E mesmo no embate político, né? Se a gente for olhar até para a polarização, boa parte do embate político passa efetivamente por questões de gênero, raça, geopolítica, né? A última eleição presidencial, mais uma vez, teve esse acionamento, Nordeste versus Brasil, República Independente do Nordeste. Então, isso também acontece com a música. E aí tem toda uma questão que muda, que é a presença de músicas produzidas em locais periferizados ou periféricos, né, que antes não tinham acesso a esses lugares das músicas mais tocadas, né? Acabei de falar do Pagotrap, né? Piseiro, a rocha, brega funk, a própria emergência do funk carioca foi muito estigmatizada, né? Que é o funk, né? Nem coloco o epiteto, né? Carioca é o funk, né? O brasileiro. Quando ela emerge, ela é muito estigmatizada, criminalizada, né? Tá lá principalmente nas páginas policiais, não nas páginas culturais, até se tornar uma referência, porque, pelo menos na minha opinião, a artista mais relevante internacionalmente no Brasil hoje, apesar de todo o meu amor pela Sepultura, é a Anitta. Sim, né? Claro. Enfim, e tem toda a questão de raça também envolvida dentro dessa discussão do funk, porque o funk, quando a gente vai pensar no funk lá dos anos 90, é predominantemente de pessoas negras ali, né? Mas aí quando a Anitta chega, que enfim, né, eu não sei como ela se autodenomina, mas as pessoas fazem uma leitura de Anitta não como
pessoa parda, uma pessoa negra, enfim. Aí tem toda essa emergência também que eu acho que dá pra gente discutir, né? Essa questão racial da ascensão. Eu acho que ela aciona muito dependendo do lugar, porque, por exemplo, na carreira internacional, ela se coloca como latina e quase como uma cantora de reggaeton, né? Sim, sim. Mas quando ela vem tocar o baile aqui em Salvador ou em Recife, o acionamento parece muito mais de um baile black, funk. Inclusive ela foi muito criticada uma vez que veio pro Carnaval em Salvador, que ela colocou tranças e as pessoas falavam, agora ela se vestiu de negra, né? Teve toda essa discussão, enfim. E, professor, o senhor falou já disso aqui, mas a música é um universo muito amplo, né? A gente está falando aqui, né, desses movimentos, mas também o consumo de música tem mudado de forma muito rápida, né? No Brasil, assim. Né? Eu lembro que quando eu era criança tinha o quê? O Walkman, né? A Discman, aí a gente vai mudando. Hoje em dia tem essas plataformas todas que eu, por exemplo, não consigo me acostumar tanto. Eu ouço até no YouTube, mas Spotify eu não me acostumei, eu não sei nem usar. Enfim. Como é que o senhor também analisa essas mudanças aí do consumo de música hoje que está em todos os lugares, né? Eu acho que essa é uma das grandes contribuições que a gente de comunicação de áreas afins tem a dar para a compreensão da música, ou das transformações da música. Quando muda a ambientação comunicacional, para mim muda a própria ideia do que é música. Tá? Vamos voltar, por exemplo, o início não, quando o rap começa a chamar a atenção. Aí primeiro você tem o quê? Todo questionamento, isso é só um exemplo, né? Eu não vou reduzir o rap a isso, obviamente. Mas todo questionamento do direito autoral. Né? Porque, não, essa base aí, eu lembro que o Chique processou vários rappers, né? Vários MCs, vários rappers, vários DJs, porque falaram, não, essa base é minha música. Né? Não, então, o que tem aí por trás também? Não, vocês não fazem música, vocês se apropriam de algo que já está pronto. E claro, tem a ideia de direito autoral, que é uma ideia muito eurocêntrica, né? Assim, essa é uma obra minha de autoria, assinada, tem assinatura aqui. Mas aí, com o tempo, o que acontece? Né? Há um boom da música eletrônica, a transformação do próprio DJ em produtor. Nem todo DJ tem que ser produtor. Com estratégias fantásticas, assim, se você tocar só 3 segundos de música, isso não caracteriza a apropriação intelectual. Aí começa o looping, né? Que é o surgimento das bases, né, da produção, né? Que é assim, repetir, para mim é uma base, não, já é outra música. A ideia da composição do que é música já está mudando aí, como a meditação comunicacional vai mudar isso. Outra coisa, a gente era muito acostumado com a ideia, principalmente nesses gêneros musicais mais ligados a essa ideia de obra, como a MPB, o rock, a ideia de álbum, né? Então tinha essas exigências, as gravadoras, você tem que lançar um álbum por ano, né? A maioria dos contratos tinha isso. Mas hoje, eu aprendo muito com a Anitta, tá? A gente tem que prestar atenção em Anitta. Por exemplo, quem trabalha nesses universos do funk, brega funk, né? Da música de pista, no Brasil, a ideia do listening, ou seja, lançar uma faixa a cada mês para continuar sendo executado, inclusive ter alguma possibilidade mínima de rendimento pela execução musical, né? É muito mais importante do que lançar um álbum. Mas nem tudo significa o apagamento, né, de outras temporalidades, de outras práticas. A gente vê também, e de uma forma que o próprio valor já vai filtrar quem faz parte desse universo, e aí não dá para dizer que não é artista, por mais que eu tenha afinidade com essa cultura, mas o vinil vira uma cultura de nicho. Lojas especializadas, né? E com artistas lançando, inclusive, sendo muito mais caro, né, do que o outro produto CD, enfim, né, porque a Pitty mesmo, eu lembro que ela lançou, acho que 7 vidas, ela lançou em vinil e CD também, para trazer essa galera nostálgica, né, pro vinil. E tem a Pitty é uma cantora de rock, né, assim, não tem como alocá-la em outro lugar, né, apesar dela ser uma cantora muito aberta, eclética, em termos de escutar, parcerias, mas ela
O universo do rock não está feito a ideia de obra e a essa ideia de um disco, tá? Curioso. Tanto é que a gente tem hoje no Brasil alguns selos de assinatura que sobrevivem, circulam e viraram referência, né? Na MPB você pega a Larissa Luz, ela vai lançar, né? Vai lançar um LP, né? Então, depende desse universo. Agora, por exemplo, você vai ver a Anitta na sua trajetória brasileira, tá listening, tem que lançar todo mês. Tanto que ela fala, não, lá pra fora, às vezes é importante fazer um álbum. Ela lança um álbum com vários featurings, né, que é uma característica da nossa época. E aí, ela tem uma carreira internacional e uma carreira nacional que não são a mesma. Sim, que são diferentes, né? Tem identidades diferentes, né? Na forma, no modus operandi, né? A Anitta é um caso assim bem incrível mesmo nesse sentido. O que é que tá tocando na sua playlist? Sou muito conservador, né? Playlist agora, não. Agora tem uma banda paraibana que não sai da minha playlist, né? Nem é uma playlist, na verdade eu toco o álbum deles, que é a Papangu, tá? Papangu é uma banda que mistura psicodelia do sertão com heavy metal extremo, né? Tem referência, um vocal cultural, mas ao mesmo tempo tem bases às vezes que vem do forró, né? Tem triângulo, tem a guitarra tá lá, a bateria, teclado, mas tem flauta também, né? Então tem essa mistura que eu até tenho dificuldade hoje de falar que é especificamente heavy metal. Eu prefiro falar que é MPB, música pesada brasileira. Que é onde eu coloco Black Pantera também, que é outra banda que não sai da minha playlist. Música Pantera, música pesada brasileira. Black Pantera de onde? É de Minas Gerais, do interior de Minas. A anterior, Papangu de João Pessoa. Paraíba, né? É curioso assim, como a música da Paraíba é muito pulsante. Eu tenho acompanhado o festival de música de lá e eu tenho adorado tudo que eu vejo assim, porque é muito inventiva, muito bonita de ver assim a pulsação daquela música de lá. Tem alguns artistas que eu acompanho também nas redes sociais. E aí eu ia perguntar também assim, qual artista brasileiro está chamando a sua atenção, mas eu acho que você já respondeu, né? Esses dois aí artistas. Então, recente, eu diria Papangu, com certeza, tá? Referência para mim, Black Pantera, com certeza também. E eles não são de Belo Horizonte. É que agora é bom que é sem edição, né? Sem edição, então não posso confundir, porque agora eu estou na dúvida se é Uberaba ou Uberlândia. Essa dúvida persiste, velho. E aí, eu sei que tem uma disputa danada, tá? Entre a cidade, da onde que é. Então, eu agora realmente não posso afirmar assim, nem vou pegar aqui o meu smartphone pra... Se quiser, mas tem isso, eu lembro da época de SPC, só para contrariar, que Alexandre Pires sempre falava isso. Nós somos de Uberlândia, para não confundir, né? Porque eles são de lá. Professor, você até falou aí de direitos autorais, eu queria voltar um pouquinho assim, para falar os direitos autorais no Brasil. A gente ainda precisa avançar nesse debate, nessa discussão. Qual é a opinião do senhor? ECAD, as associações de música ali que administram o ECAD, né? O BC, Abramos, etc. O problema é o seguinte, eu nunca fui partidário do ECAD, porque eu acho que era muito ligado a uma estrutura das grandes gravadoras. Agora, tem uma série de relatos de vários artistas, e a gente tem que respeitar que o ECAD é muito importante na arrecadação, principalmente para os compositores e compositoras. Né? Sim. Mas só que a gente tem que entender que mudou, e aí não tem jeito. Na ambientação digital da música, ela traz outras questões. Né? A questão, por exemplo, ganho com execução hoje é muito pequeno, perto do que já foi, mas tem muito mais gente tocando. Aí tem essas coisas que a gente tem que pesar. Né? Efetivamente, aquela época, né, uma pungência de compositores que conseguiam viver só compondo música é muito mais difícil. Né? Apesar de que tem alguns nichos, por exemplo, eu sei que em Goiânia, por exemplo, tem fazem concentração, camping, né? Que eles chamam camping, né? Mas é curioso o senhor falar isso, porque aqui na Bahia mesmo eu percebo que muitos artistas que só eram compositores tiveram que também começar a cantar para
ter os direitos dali, os direitos autorais e os conexos também, né? Através de gravação ali do fonograma e por aí vai. Onde é que estão os compositores nesse universo todo da música, assim? Porque eu acho, né, pelas minhas pesquisas, que o compositor sempre fica relegado, né, nas discussões de música, enfim. Qual é o lugar do compositor nas discussões de música na UFPE, no Lama, no Brasil? Não, eu acho que, vou repetir uma coisa que eu já falei, a universidade ela é um microcosmo do macrocosmo. Então, do mesmo modo que compositor sempre foi um lugar meio à parte, né, e meio relegado, como você disse, nas pesquisas acadêmicas acontece a mesma coisa. Tá? Agora, é perceptível a mudança que ocorreu nesse universo, que aquela ideia, né, e aqui na época da época do estouro da Axé Music, tinha muita gente assim, muitos compositores e compositoras, né, que viviam efetivamente de compor e iam lá apresentar as músicas para as grandes estrelas. Como a gente sabe também de casos, né, de empresários que colocavam um nome para receber. Exatamente, né? Sim, né? Que sim. Tem canções sobre ele, Itamaracá, a gente conhece. De Itamaracá não, de... Ilha de Itamaracá? Não. Não, tá aqui. A ilha aqui. A ilha... Aqui a gente tem, meu Deus, tem um monte de ilha, né? Ilha de Maré? Não, aqui é famosona. Ah, meu Deus, eu esqueci também. É porque agora a minha pernambucanidade falou Itamaracá, não era Itamaracá. Não, aqui é do outro lado da Bahia. Sim, eu também esqueci, mas Né? Então aí tem, que a gente sabe, mas também faz parte da história, por exemplo, do universo do samba, de Itaparica, exatamente. Né? Que faz parte da história do universo do samba, que é de comprar canções. Mas muita gente, inclusive, vivia assim, não, tinha canção encomendada, não sei o quê, e sabia disso, chegava lá e vendia, efetivamente, até porque, e a gente tem que perceber que não é só uma questão, não, eu quero vender esse poder, porque muitas vezes faltava mecanismo para entrar nesse universo que é muito difícil dos direitos autorais, né? É um lugar, inclusive, de muita atuação de advogados, porque é complexo, é difícil, né? Então a pessoa preferia, não, você me dá aí o dinheiro que eu não vou ficar esperando, sei lá, quando é que eu vou receber por essa composição, então você me dá o dinheiro. E aí as bandas assinavam como se fosse ter, né? eu até entendo assim a compra, embora fira o direito moral do autor, mas eu entendo que o autor quis vender ali porque ele queria se inserir, queria ganhar o dinheiro. Mas eu acho ainda mais cruel o empresário colocar e exigir que se colocasse o nome. Porque aqui no Axé Music a gente tem vários relatos de que isso aconteceu. Não, com certeza. Aí tem lá os nomes em várias músicas, enfim. Mas isso mostra a fragilidade, muitas vezes, de quem trabalha na composição. Ingenuidade também, falta de conhecimento. Sim. Mas não acho só isso, não. Eu acho esse universo de direito autoral, principalmente essa coisa, não, a gente vai monitorar quando a música é tocada, você vai receber sua parte. Então, muitas vezes, é um universo, assim, que exige um conhecimento, ou, né, quando você é um artista famoso, você tem alguém que vai trabalhar isso para você. Né? E aí que as pessoas falam, eu não vou manejar isso, vou me enrolar, né? Então eu prefiro ceder, né? Ceder do que entrar nesse imbróglio, né? De fato, tem que ter uma alfabetização para isso. De fato, assim, para as pessoas entenderem. E aí o senhor falou de Axé Music. Axé Music completou 40 anos agora. Luiz Caldas se refere como um movimento, né, musical, ele não fala que é um gênero, etc. E qual é a opinião de Géder Janotti sobre este movimento musical que completou 40 anos agora? O que é que o senhor vislumbra aí pro Axé? Tem vida? Então eu vou dar minha contribuição. Assim. Eu acho que tem assim, se a gente for olhar gênero musical pelo estrito da musicologia, né, a gente vai ter uma discussão que muito daquilo que a gente chama de gênero musical não é gênero, mas eu acho que categorização musical resolve. Tá? Eu vejo a Axé Music como uma categorização musical que envolve um tipo de música que vai se transformando, vai mudando, mas que tem um lugar que a gente consegue localizar. Né? Música para carnaval, né? Por exemplo, tem isso, tem uma relação sazonal, né? Mesmo que na época, no mundo da Axé, muita gente nem sabe, nem lembra,
tinha também o lançamento na época do São João, né? As bandas lançavam São João e Carnaval. Assim, todas as bandas tinham um CD e um forrozinho. O El Chan era samba mesmo, sempre vinha um forrozinho no E CD. que era a tentativa de estar vivo nos dois momentos. Né? No meio do ano e no Carnaval. Sim. E tinha, claro, toda essa história que você sabe melhor do que eu, conhece bem, que é essa questão do encontro, né? Música negra, música latina, né? Caribenha, né? Que também é música negra, mas tem música negra baiana, né? Samba reggae e tal, né? Com o Feira Eletrificado, né? Que já vinha sendo tocado nos trios antes de assumir a percussão, esse lado, com todos os problemas que a gente conhece, né? Também não estamos aqui azeitando essas relações. Mas eu acho que ela continua viva, mas talvez não aquela axé que a gente conhecia, tá? Que a gente era acostumado. Mas tem toda a transformação e toda a relação. Ainda há demarcação de espaço e tem alguns momentos que a gente percebe, né, como essa geoafetividade, a geoespacialidade do Carnaval atua. Não foi agora, mas alguns anos atrás, você deve lembrar bem, né, quando a Cláudia Leite chamou o Canário para cantar. Lembro. Ali estava bem demarcado, por exemplo, um público que considerava até onde a Axé Music ia, né? E até onde ela não deveria ir. Aquilo foi horrível, porque assim, denotou muito claramente um aproveitamento de Cláudia Leite pelo hype de Muito claramente, a expressão ótima. Muito claramente, né, esse aproveitamento dela, o oportunismo, porque ele estava no hype, e a música é péssima, é a patricinha do gueto. Ai não, é péssima, não procure. Mas mostra assim, que tem efetivamente uma divisão na localização. Tinha um público ali que se reconhecia, pelo menos na Axé Music modulada pela Cláudia Leite, mas que não reconhecia esse atravessamento, sejam lá quais foram as intenções, os interesses dela, né? Ela queria fazer, né? De ampliar essa questão, de colocar essa questão. Mas, por exemplo, eu sei que isso é polêmico. Vamos lá. Baiana System no Carnaval, por mais para quem mora em Recife, né?